vamos iniciar a aula, né? Comecei a gravar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a educação nutricional no ciclo, desde a gestação e até 2 anos de idade. Então, na última aula, eu falei em alguns blocos, como crianças, como adolescentes, adultos e idosos, tá? Aqui eu vou aprofundar um pouco falando, na verdade, vou falar um pouco desse ciclo, um pouco da gestação e um pouco até 2 anos de idade, porque vocês vão ter a matéria de materno-infantil. Então, aqui vai ser uma pincelada. Quando a gente fala nessa fase dos 1000 dias, tá? Essa fase é classificada como a gestação até os 2 anos de idade. São a fase primordial, tá? Para o crescimento e desenvolvimento dessa criança, onde vai impactar até a vida adulta. Então, vários fatores, desde que essa criança foi gerada, se recebeu ou não aleitamento materno, produção alimentar, e depois, sucessivamente, se for introduzido os alimentos, enfim. Aqui vai dar uma pincelada. Na matéria de materno-infantil, vocês vão ter de uma forma mais aprofundada. Hoje, quando a gente fala em crianças, né, a gente tem base Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, existe também, que caminha junto, né, com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde americana, que é a regulamentação, e a europeia acaba tendo alguns fatores que são diferentes, como, por exemplo, a introdução alimentar. Lá, a introdução alimentar ocorre aos 4 meses, a introdução alimentar é diferente. Então, em alguns fatores, tá? A europeia, ela é diferente da brasileira e da americana. Aqui a gente tem a organização americana e a nossa, né, a brasileira pelo Ministério da Saúde, elas caminham de uma forma similar. E aí o Ministério da Saúde, ele faz, através desses guias, fazer com que informe a população sobre a principal dificuldade que estava acontecendo de um guia para o outro, a evolução das informações, fazer com que o profissional de saúde ele consiga ler e passar essa informação, porque a gente não tem, na verdade, né, todos os profissionais de nutrição vão treinar essas equipes, mas não tem ainda o profissional em todas as unidades básicas de saúde, né, ainda está tramitando ainda essa lei, mas ainda não é uma realidade. E a gente vai começar. Vou compartilhar aqui para vocês. Então, vamos falar agora, né, sobre... Acho que assim fica melhor. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, vamos lá. Então, esse guia, ele tá bem fresquinho, né? Esse guia de 2019, onde... calma aí. Onde teve algumas modificações do último guia. Ai, não acredito que saiu aqui, peraí.
Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver, pessoal? Eu não. Não, eu também não. Então, calma aí. Agora. Conseguem ver? Eu estou conseguindo. Então, vamos lá. Então, esse guia, ele precisou ser modificado, porque o último guia estava falando sobre oferta de suco, que poderia ofertar, por exemplo, antes de um ano. E com o passar, né, dos estudos, da ciência, a nutrição é uma ciência que modifica, e aí percebeu que precisava ser reformulado. Então, por isso que ele é fresquinho, ó, de 2019. Ele é bem extenso, então eu vou pegar aqui os pontos principais, tá? Que vocês vão precisar se basear quanto à educação nutricional para dar uma pincelada quando, por exemplo, a gente for falar em unidade de saúde da família, né, que tem aí, por exemplo, ou for abordar em algum local, enfim, como que a gente ainda vai se organizar. Aqui está incluído, são vários itens, né, que fala principalmente do ato de se alimentar em família, do leite materno, toda a explicação desse início de amamentação, a alimentação complementar, né, aos 6 meses, que a gente fala da introdução alimentar, fala das crianças que não foram amamentadas, a comparação, o ato, né, de ter a participação, de cozinhar em casa, fala em relação à alimentação adequada e saudável, e tem também os 12 passos para essa alimentação saudável, tá? Aqui fala a apresentação, que é essa disponibilidade. Na verdade, esse guia, né, ele é disponível para público, né, qualquer pessoa pode ter acesso a esse guia. E aqui é o que eu falei, os 1000 dias, né, então vai primeiro você começa a falar tanto da importância, né, dessa criança ser gerada até esses 2 anos, que é a contabilização desses 1000 dias. Então, como que essa mãe se alimentou durante a atividade dela enquanto ela estava gerando, a suplementação, o ganho de peso, isso tudo vai impactar, né, no nascimento do bebê, enfim. E aqui fala um pouco dessa abordagem que eu falei para vocês na última aula e na penúltima aula, o direito humano da alimentação adequada. Vocês vão falar também bastante em saúde pública. Então, aqui dá uma pincelada nesse aspecto, falando que é um direito, um dever do Estado, né? A Lei 8080 fala aqui um pouco da comida, né, de verdade, em relação aos alimentos que são minimamente processados, que a gente o dia a dia, né, do brasileiro, arroz, feijão, as frutas, legumes, e os processados, né, então tem os enlatados, tem os que estão em conservas, ultraprocessados são os biscoitos, os sucos artificiais, refrigerantes, macarrão instantâneo, e eles vão, a gente vai abordar até um pouco aqui essas modificações. Então, o Gui, ele veio para fazer uma reformulação, né, de algumas demandas que o outro guia não tinha e que influencia, né, na saúde dessas crianças. Então,
Aqui fala, né, dessa importância desses primeiros dias, desse contato, né, com a família, no desenvolvimento da criança no ato de se alimentar. Fala um pouco de princípios, né, da prioridade, né, uma responsabilidade dos pais em relação a esse ato de se alimentar, a família, a sociedade de uma forma geral, né? Na verdade, é um pilar, né? Como que eu vou? O Estado, ele é responsável, mas cada indivíduo, ele tem cada família, né? Cada responsável pelaquela criança, ela precisa ser educador, né? E é uma das principais dificuldades que a gente encontra hoje. Aqui falo do ambiente familiar, do espaço que influencia nessa alimentação. Falo em relação à formação de hábitos, né? Então, hoje a gente consegue analisar que para formar um hábito, hoje a gente precisa em torno de umas 6 semanas, tá? E isso é real. Então, tem crianças que você vai fazer a introdução alimentar, eles demoram, isso mesmo, uns 2 meses para começar, às vezes, a aceitar aquela alimentação. Em outros casos, as crianças não. Logo no início, eles conseguem assimilar. Eu falo hábito, gente, é um hábito, essa formação de hábito, independente da idade, né? Que eu falo, a gente hoje para adquirir um hábito, por exemplo, eu não consumo açúcar em nada. Não consumo açúcar em café, suco, enfim, nada. Minha casa nem açúcar não tem. E aí, para eu adquirir esse hábito, eu levei um tempo, semanas, né? São semanas que todos os dias você vai repetir, que você vai começar a adquirir esse hábito. Então, esse acompanhamento da criança, quanto mais eu formar esses hábitos, rotinas ao acordar, ao se alimentar, os horários, porque a criança ela precisa muito de previsibilidade. Então, quando ela vai crescendo, ela já vai criando esse mecanismo de acordar, o que ela tem que fazer, o que ela vai comer, o que ela depois vai fazer, que ela vai brincar, que ela vai estudar, que ela vai sentar que ela vai sentar à mesa, sem distração, que ela vai comer, enfim, são hábitos que são adquiridos desde esse momento que vão impactar, né, na vida adulta, tá? Então, obviamente, nada que na vida adulta não possa modificar, mas quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente demora para ter essa mudança, né, se torna mais difícil. Então, o acesso a alimentos, a gente falou um pouco, né, em relação a ter esses alimentos saudáveis, algum local que não tenha disponibilidade, mas o que possa, a educação alimentar e nutricional possa fomentar esse tipo de análise, esse tipo de modificação daquela realidade, né, daquele bairro, e que possa fomentar uma horta comunitária, enfim, trazer qualidade nos alimentos, fazer com que essa família tenha opções, né, tenha escolha, as famílias que tenham, né, já têm acesso ao alimento, mas que tenham essa escolha de uma forma, né, saudável. A alimentação na prática social e cultural, a gente abordou bastante lá, desde da antiguidade, como que funcionava. Em relação a adotar essa alimentação, né, saudável, vai fortalecer, né, a forma sustentável, né, essa preocupação com o meio ambiente, menos, não só, né, a gente comendo alimentos saudáveis, a gente, né, reduz papel não só em si a sustentabilidade, mas pela saúde, né?
estímulos de autonomia para a criança, gente. Então, isso é um item muito importante. Você começa a incentivar na introdução alimentar, onde a criança ela começa a experimentar novos, né, o sabor, o cheiro, a textura, a visão, né? Ela vai tentar comer sozinha. Esse momento em família tem que ser um momento prazeroso, tá? O que acontece muito é uma dificuldade, eu tendo muitas famílias que têm, não conseguem desenvolver nessa época e depois vira um transtorno, enfim, uma guerra familiar, uma dificuldade, né? E aqui a gente começa a falar, eu falei gestação, mas na verdade é amamentação. E aí a gente começa a falar do leite materno, né? Que esse leite não existe nenhuma fórmula infantil que vai se comparar ao leite materno. O leite materno é um dos tópicos mais estudados no mundo. Se eu botar leite materno aí, são estudos assim de muitos anos. É um dos tópicos dentro da nutrição que é mais estudado. E o leite, né? Ele é específico. A gente fala leite espécie porque cada mãe, conforme a alimentação dela, ela vai ter aquele leite específico para aquele bebê. E aí vocês vão aprender de forma individual lá em materno-infantil, algumas particularidades em relação à necessidade do bebê nascer prematuro ou não. Vocês vão verificar essa diferença, a quantidade, né, de calorias, a quantidade de proteínas. Então, esse leite materno, ele obviamente ele é essencial, né, para aquela criança, mesmo que a mãe esteja baixo peso ou desnutrida, né, que ela precisa amamentação, né, ela precisa amamentar e ela precisa da suplementação, essa mãe, obviamente, ela precisa ser cuidada, mas o que mais vai ser indicado, obviamente, é o leite materno. Isso em caso extremo mesmo, que não, enfim, vai ter um complemento aí com forma infantil. Então, o leite, a gente fala que o primeiro leite se chama colostro, que é como se fosse, a gente fala entre aspas, a vacina, né, do bebê, primeira vacina, onde começa, né, a colonizar, assim, tem alguns estudos, né, que quando a mãe antes achava que o intestino do bebê era estéril, mas com o consumo de probióticos já tem estudo relatando que consegue ter já uma absorção sistêmica, né, da criança, mas essa vacina, né, esse primeiro leite, que é um leite mais encorpado, uma quantidade maior, né, de gordura, tanto que imunoglobulinas, vitamina A. Então, é um leite, esse primeiro leite, ele é mais denso, ele auxilia, né, nessa colonização do intestino, tanto que a evacuação da criança é diferente, tá? A evacuação da criança é mais escura, como se a gente fala, né, como se fosse graxa, e é normal, tá? E o leite, obviamente, vai auxiliar, né, reduzindo infecções respiratórias de uma forma geral, as infecções, diarreia, alergia alimentar, reduz vários aspectos e auxilia a criança em questão, por exemplo, se ela ficar doente. Uma criança com aleitamento materno, ela consegue reverter muito mais rápido do que uma criança que só recebeu fórmula infantil, né? Ela consegue ter uma imunidade melhor, né, em relação a outra criança que não recebeu. E aí começa já nesse processo a ter esse desenvolvimento de visão, né, inteligência, capacidade de interação. Obviamente, no seu devido tempo, né, a criança vai começar a desenvolver e apresentar, né, essas modificações.
Quando a criança é alimentada no peito, ela vai recebendo vários estímulos, né? Se desenvolvendo, a troca de calor, cheiro, som, esse binômio que a gente fala, mãe e filho, né? Olho no olho, toque. Isso tudo vai, de uma forma, né, transformar o momento íntimo, né, da mãe e da criança. Isso é um dos primeiros contatos afetivos, né, da criança. Isso vai impactar, obviamente, né, até a sua vida adulta, tá? Eu pergunto muito no consultório, né, se a mãe quer amamentar e dar instrução e conversar, caso não queira, né, a gente precisa instruir as mães, mas isso é uma decisão dela, então a gente, como nosso papel de sinalizar, né, a importância, tá, da amamentação. E ela deve ser exclusiva até os 6 meses de idade, tá? Após os 6 meses de idade, ela já vai ser, o alimento vai ser primordial ainda, o leite materno, porém, a criança, ela necessita de complementos alimentares, né? Ela necessita de uma alimentação complementar, porque a criança já vai iniciar saltos de crescimento, então ela vai triplicar o peso, vai crescer 20 centímetros, então ela precisa da inserção desses alimentos e como oferta de água também. E aí, né, porque amamentar, eu já falei, porque é importante, né, além de reduzir doenças futuras, por exemplo, como asma, diabetes, obesidade, e, como eu falei, auxilia reduzindo essa infecção, a diarreia, e pneumonia também. A mãe precisa, né, desses cuidados, então a mãe ela tem que estar atenta aos cuidados, né, com ela, porque além o ato de amamentar, né, acaba que nos anos 70, anos 80, com a inclusão da indústria, né, lançando muita fórmula infantil, enfim, existe uma banalização em relação a isso e a taxa ainda de amamentação ainda é muito reduzida. E a saúde da mulher vai ser impactada, as mães que amamentam, né, de uma forma positiva, reduzindo, né, a chance de desenvolver câncer no futuro, câncer de mama, ovário, útero, tá? Diabetes também tipo 2. Então, ela amamentando, né, esse filho de uma forma exclusiva nos 6 primeiros meses, ela, além de intercalar, né, entre os partos, ela aumenta mais como se fosse uma proteção. Então, na verdade, algumas pessoas, alguns ginecologistas ainda falam que é controverso, mas se a criança ela é amamentada, né, de 2 em 2 horas, tendo liberação de hormônio, o corpo já entende que não está pronto, né, não vai ovular, a mulher não vai menstruar, não vai ovular, então ela não vai engravidar. Mas algumas mães acabam ficando, às vezes, horas sem ofertar, e aí colocam uma mamadeira ou outra e acaba, às vezes, em algum momento engravidando, né? Porque realmente não está exclusivo e está muito espaçado. Então, alguns ginecologistas, eles têm muita cautela em relação a esse item. Falo obviamente, o vínculo afetivo, é econômico, né? Porque o leite, né? O consumo que tem, né? Do leite, principalmente em locais que têm um poder aquisitivo baixo, então cada vez mais incentivar, não só pelo custo, né, mas pela necessidade, principalmente pelo desenvolvimento que a criança vai ter, a forma, né, benéfica, o leite está pronto, é ofertar.
né? Aqui fala um pouco, aqui às vezes eu vou passando porque coisas que eu já falei. Então, o primeiro é o colostro, né? Como eu falei, ele é rico em imunoglobulinas, anticorpos, tá? Que vão auxiliar nessa proteção desse bebê. Todo leite adequado em quantidade de calorias, gorduras e proteínas, vitaminas, né? Água e nutrientes essenciais na medida certa para a criança. E em relação a como amamentar, então, é uma forma natural, algumas mulheres vão sentir dor, vou explicar um pouco ali, só passar para vocês em relação a isso, mas é uma forma natural. Se a mulher sente dor porque alguma coisa aí está errada, a gente vai olhar aqui, pode estar errado, tá? E aí, existem cuidados, tá? Esses cuidados, eles devem acontecer desde antes do bebê nascer. Verificar como que tá a mama, verificar a mãe tá bem instruída. Quando o bebê nascer, independente se for parto normal ou parto cesárea, a primeira hora de ouro, já colocar o bebê para mamar na primeira hora. Isso reduz a ansiedade da mãe, faz com que o bebê já começa a ser estimulado ali, então o bebê já tem um instinto de sucção e ele começa a ser estimulado. Aqui, ó, tem várias formas da mulher amamentar, ó. Então, ela tá aqui da forma tradicional, né, ela tá sentada, segurando a forma tradicional. Aqui ela já vai estar posicionada, ó, na sua lateral aqui, né, existem nomenclaturas, né? Ela pode estar aqui, né, deitada. Ela pode estar em posição de cavalinho. Então, tem várias posições. A pega, tá vendo? A pega, ela tem que estar de forma adequada, tá? Essa pega nada mais é do que um encaixe, né, na boca da criança, onde a criança ela vai mamar e ela vai ter esse encaixe, tá? E não vai, como se tivesse um vácuo vedasse, né? Obviamente, a criança está aprendendo, até a criança, essa quantidade de né, vazar leite, isso tudo vai sendo adaptado. Mas se essa pega não estiver correta, é sinal que alguma coisa está acontecendo e pode machucar a mulher, tá? Então tem que estar a pega, ela tem que estar de forma correta, ele abocanhou. Como que você pode auxiliar? A boca de peixinho, abre a boca, ó, coloca a mão na bochechinha do bebê, vai abrir a boca, o lábio superior, o lábio inferior, coloca o peito e aí começa a estimular, fazendo com que o bebê consiga fazer a sucção. O cuidado da mama, com a mama, tá? Ele também, aqui a gente vai falar de uma forma breve, mas ele tem que abocanhar, tá vendo? O mamilo e a auréola também da mãe, tá? Se ele abocanhar somente o mamilo, vai causar dor para a mãe, tá? Então, a areola tem que ser abocanhada também, ó, tá vendo? E aí, o bebê vai colocar como se fosse um vácuo ali nessa sucção, e aí ele vai começar a prender. É como se tivesse uma vedação ali em volta. Existem formas da mulher auxiliar o bebê, que algumas mulheres ela começam a apertar o bebê. Então, uma outra forma, em forma de C, tá? Ela pega, ó, segura a mama por baixo e aperta, tentando auxiliar na liberação do leite. O tesouro é quando a mãe coloca a mão em formato de tesouro aqui, ó. E aí, não aconselhável. O aconselhável é fazer em forma de C. Se a mãe quiser tirar,
para guardar, enfim, auxiliar o bebê, se o bebê, no início o bebê está com dificuldade, utiliza em formato de C, tá? Não deve doer, né? Se estiver doendo, alguma coisa está errada. Então, já falei aqui da primeira hora. Até a descida do leite, o que pode impactar, por exemplo, parto cesariano. Então, geralmente, se for, né, antes da hora, pode demorar um pouquinho para ter essa descida do leite, mas aí que continua a estimulação, tá? Coloca o bebê no peito, porque começa a liberação hormonal e a mãe, consequentemente, começa a ter essa pajadura mais cedo, tá? Existe, né, um tempo, porque se a criança tiver muita fome e deixar sugando ali, como se não tivesse leite, realmente a criança começa a esboçar, né? Ela vai chorar. Então, no início, existe um medo muito grande, né? Com o tempo, a mãe já vai saber quando o bebê tá com fome, quando o bebê, dependendo do choro, né? A mãe já vai saber. Mas a grande preocupação delas no início é em relação a essa pega, é em relação a saber se o bebê tá com fome ou não. E acontece muito, eu coloquei, ele sugou, mas aí ele tá com muita fome, e aí você não... Aí a mãe teve, na verdade, a mãe começou a ter dificuldade, e aí começou a dar sua fórmula, e aí vai, né, essa dificuldade de produção vai diminuir, não vai nem aumentar, enfim. Qual a orientação? Caso não tenha nada, vai, né, ter que ter algum tipo de fórmula, ou se tiver banco de leite no local, e estimular, nem que dê um pouco do outro leite e coloque o bebê na mão para estimular, porque se o bebê tiver com muita fome, só puxar, o bebê vai começar a, enfim, gritar mesmo e ficar vai chorar muito. Então, nem que dê um pouco, depois coloque na mama para começar a estimular. Se a mulher ficar nervosa, ansiosa, parará a descida do leite, é muito mais difícil mesmo. Aqui falo na redução de gorduras, deixa eu ver o tópico aqui, que já vem para as práticas para auxiliar na amamentação, né? De uma forma geral, aqui falo do guia da população brasileira, né? Então, consumir vegetais, leguminosas, cereais, evitar açúcar, gorduras, né? Ter a rede de apoio, que significa ter auxílio do cônjuge, ter auxílio, né, da mãe, enfim, de alguém que possa, próxima, auxiliar, né? Porque a mãe vai amamentar de 2 em 2 horas, então ela vai se sentir cansada, que alguém possa, em algum horário, ter esse estímulo, trocar, fazer com que pelo menos a mãe possa dormir, dormir principalmente durante a noite, onde ocorre a maior produção e estimulação de hormônio. Então, se a mãe não dorme à noite, ela vai reduzir mais ainda essa produção de leite. Então, a mãe precisa dessa rede de apoio. Aqui, de uma certa forma, né, como existe uma discussão, né, em relação a oferecer mamadeira e chupeta por conta de confusão de bico. Hoje em dia, tem bicos que são similares são os bicos ortodônticos, são similares ao bico do peito, mas, enfim, o que você puder embasar a mãe de informação, tá? Vocês, enfim, informam se ela se sentir segura comprando a mamadeira, comprando a chupeta, que você oferte a informação, tá, do melhor.
Obviamente tem que ter cuidado, né? O risco de infecção. Então, tem que ter esterilização da mamadeira, da chupeta. Então, né, tem criança que tem doença na boca, o famoso sapinho, enfim. Então, assim, todos os cuidados, né, de higiene têm que ser, obviamente, muito maiores com mamadeira, né, com chupeta, tá? Aqui fala, né, do tabaco, que vai influenciar, né, que vai influenciar desde a gestação e na amamentação, né, que são prejudiciais e não são liberados. Medicamentos, dependendo, vão influenciar e não vão ser liberados. Bebidas alcoólicas não vão ser liberadas. Me perguntam muito, se pode tomar vinho? Não, não pode tomar nem vinho, tá? Nenhuma bebida alcoólica. Quando não é recomendado a amamentar. Então, são algumas doenças que podem contagiar, né, o filho, então HIV, algumas doenças de defesa, né, do organismo, algum tipo de câncer, enfim, com o uso de drogas ilícitas, álcool, né, tudo será contraindicado. Como eu falei, um dos primeiros questionamentos essa dificuldade do uso do leite, né? É o que eu falei, a mãe precisa da rede de apoio, tá? A criança com dificuldade para sugar. Aqui fala em relação a suspender os bicos, né? Porque dependendo do bico, é muito mais fácil, se não for ortodôntico, é muito mais fácil a criança sugar o bico, né, da mamadeira do que o da mãe. Então, acaba que a criança cada vez menos vai aceitar. O que vai poder ser feito, a mulher retirar o leite em formato de C, se ela, né, ainda, se a criança só aceitando a mamadeira, ou tirar com bombinho também. Mas o que puder auxiliar de informação, tá? Aqui são exemplos dos mamilos, né? Como é que fica. Então, pode... o que acontece desde, como eu falei, o mamilo precisa ser cuidado desde quando ele está gerado. Então, se ele for plano, né? Se ele não tiver quase, se ele estiver protuso ou invertido. As dificuldades maiores são principalmente invertida, quando o bico é para dentro, e quando é plano, a criança não consegue abocanhar, né? Porque é como se não tivesse. Então, vocês têm que, na verdade, nessas situações, ou às vezes é protuso demais, aí tem que analisar, né, a pega correta, mas esse daqui é bem similar, né, do que deve ser. Então, você vai utilizar vários aspectos para tentar, então, para fazer com que esse bico fique. Então, as mães geralmente pega tipo o paninho de boca do bebê mesmo, faz em formato de rosca, para o bico começar dentro do sutiã mesmo, para começar a formar, né, esse bico ir para fora. Existem algumas conchas, enfim, cada caso, gente, a gente tem que analisar. Então, muitas mães utilizam concha para colocar, você tem que ter todo o cuidado com higienização. Tem para mulher não vai funcionar concha, tem mulheres que podem funcionar. Tem que ter muito cuidado com a higiene, né, da mama, por conta de ser o leite, né, que está ali, tem uma quantidade, né, de nutrientes, então tem que ter uma higienização, pode ter infecção. Então, se o bico estiver machucado, tiver infecção, tiver mastite, deve ser acompanhado, né? Esse engurgitamento e o leite empedrado
a mama ela tem que estar, ela oferece a mama para o bebê e esvaziar a mama. Porque se a mama ficar, quanto mais a mama ficar dura, a próxima, o horário que o bebê for mamar, a mama vai ficar muito dura, nem o bebê consegue fazer a abocanhar direito. Então, que incentivar a doação do leite, né? Porque às vezes, principalmente no início, a quantidade é tão pequena para a criança e acaba perdendo esse leite, jogando fora, né? E podendo auxiliar, né? As crianças que não podem ser amamentadas, enfim, que você possa incentivar a doação do leite materno. E aí se começa a ficar empedrado, porque esses ductos lactíferos começam a conter esses nutrientes e eles ficam retidos ali. E isso vai transformar esses nutrientes que ficam empedrados ali, a mama, ela começa, todo mundo, a febre, né? Começa a ficar quente, por quê? Não tá retirando, tá? E disso pode virar uma mastite, tá? Que esse ducto, né, ele fica com essa inflamação, ó, a mama começa a ficar bem vermelha, então tem que a mama ficar macia, tá? Como se tivesse mole, não pode deixar a mama assim, dura, tá vendo? Um aspecto duro, olha a diferença de uma para outra. Então tem que oferecer e retirar. Então, ó, são os bloqueios, né? Esses ductos lactíferos ficam bloqueados com esses nutrientes que ficam, né? Em caso de pouco leite, tem, na verdade, analisar muito o que a mãe fala. Então, você aumentar a oferta de água, né? É o primeiro item em relação à amamentação. É tudo mil, tá? Que precisa canjicão, mate, coitadinha da criança, morrer de cólica, né, com mate. Então, inventam tanta coisa para a mãe que é água. Tem que ter bastante água, obviamente uma alimentação adequada, tá? E ofertar bastante água. Vai ter um aumento quando tem a criança, né? Ela pode, quando tiver um aumento dessa produção e não estiver conseguindo consumir, né? O que eu falei, a mãe tem que fazer essa retirada, senão uma quantidade muito grande, né? Pode fazer com que o bebê engasgue, enfim, regurgite, tá? E o desmame, né? O que acontece hoje, o desmame muito precoce. As mães desmamam nem muitas 4 meses, não conseguem nem chegar a 6 meses. E, assim, raríssimos casos que chega a 2 anos, tá? Então, que eu consiga, né, você como profissional, consiga incentivar cada vez mais esse aleitamento materno. Independe se a mama é pequena, não tem nada a ver com a anatomia da mama em relação à produção de leite, não tem nada a ver, tá? Isso não é a realidade, isso é totalmente que o peito vai cair, uma hora vai, gente. Isso, independente de amamentar ou não, vai cair. Lei da gravidade. Então, isso eram muito questionados e as mães deixavam de amamentar quando o peito ia cair, mas vai cair independente disso. Em relação... Aqui tem várias perguntas, né? Em relação à amamentação de filhos, né? Diferentes idades. Obviamente, você tem que dar preferência ao filho recém-nascido, né? Porque ele que está precisando daquele alimento, mas que você... Aí depende muito da idade para ofertar para outra criança. Calma aí, que alguém entrou, calma aí. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Ah, então tá. Tem Oi.
eu trabalhei em loja de roupa de neném e eu atendia muita mãe que falava que a criança estava mordendo, assim, recém-nascido mesmo, mas estava mordendo o bico, como se ela estivesse muito irritada. Teve até uma mãe que chegou lá chorando porque o bico estava todo destruído. Estava sangrando e tudo mais, porque a criança só queria morder, ela não puxava, ela mordia. Isso pode ser algum estresse passado da mãe? Não, na verdade, essa criança, a pega não está correta, porque quando o mamilo fica, o bico, gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Quando o bico está assim, com ferimento, é porque a criança está pegando o bico e não está abocanhando a auréola toda. Então, a mãe tem essa sensação, que está mordendo, o que fazer? É o que eu falei. Deixa eu ver se. Peraí. Eita. Deixa eu ver se acha foto. Peraí. Uma foto aqui para mostrar. Tem que pegar. Ela é até nutricionista. E aí eu fiquei tipo, poxa. Não, mas isso às vezes é independente, gente. Ó, tá vendo? A criança, como que você faz? Você começa as crianças, as recém-nascidos, para começarem a aprender, né? Você começa a massagear a boquinha da criança, aqui, a bochechinha, a boquinha não, a bochecha, a criança vai abrir a boca. Você pega o lábio superior e o inferior, como eu falo, como falou lá em cima. A boca de peixinho, abre e coloca vai abocanhar. O bico vai ficar até para dentro. A boca da criança vai entrar em contato com a auréola. Nem vai entrar em contato com o bico. Então, se ela está fazendo isso, como se estivesse mordendo, é só porque ela está, ela só está no bico. Ela não está abocanhando, fazendo a pega correta. Então, assim, N casos acontece, e isso ocorre muito, porque a pega não está correta. E aí causa ferimento, aí até dependendo do caso, né, vai ter que intercalar essa mama. Aí, dependendo do caso, o próprio leite, se você colocar, não precisa ficar passando nada. Obviamente, precisa de acompanhamento médico, porque são casos, assim, né, muito isolados. Mas o cuidado, né, com o bico, caso esse ferimento aconteça, o próprio leite ele vai ajudar na cicatrização, né? A higiene do local. A gente até recomendou a concha, né? Porque tem uma concha que ela vai acumulando leite e vai lubrificando o peito, né? O bico. Então, a concha, hoje em dia, ela é o que eu falo assim, você tem que informar. Atualmente, ela não está sendo nem muito utilizada, porque ela foi, um tempo atrás, ela foi muito indicada, só que aí, por exemplo, o bico invertido, ela é muito utilizada, o bico invertido e o plano. Só que o que acontece? A mãe tem que ter um cuidado, que às vezes a mãe acaba esquecendo, cuidar de higienização com a concha, essa troca. O bico fica muito úmido, porque tá pingando ali, e a concha fica como se estivesse no ar. E ali vai ficando úmido, ficando muito úmido. Então, se a mãe não tiver esse cuidado, vai como se como colaborasse uma infecção. Então, a mãe ela tem que estar muito bem instruída nesses momentos. Alguns casos, a concha eu indiquei, tipo assim, a concha nem fez diferença. Em alguns casos, a concha fez com que auxiliasse essa mãe até 4 meses. No meu caso, a única coisa que melhorou foi a concha. Então. O bico caiu, ficou sangrando demais, a concha ela fica molhadinha, foi a única coisa que cicatrizou. É isso aí. Isso que tem que tomar cuidado. Esse molhado dependendo do caso, se a mãe não tiver cuidado, começa a infeccionar. Porque esse ambiente fica úmido, o bico fica muito úmido, né?
E aí, se ela não higienizar, não colocar água corrente, nada de ficar passando, ai, é muita coisa, elas começam a passar uma opção de coisa no bico, aí piora, enfim, começa a passar muita... É ditado popular, até bucha tem mãe que passou no bico, pra vocês terem noção. Que isso, gente? Já explicaram para preparar o bico para raspar a bucha, mas eu não, nesse momento. Só que não, nem para passar bucha para preparar preciso. Isso também. O que precisa preparar é o bico, caso a mãe não tenha. Agora você, tipo assim, você vai esfolar o bico, entendeu? Aí você vai provocar realmente uma inflamação ali. Já vai deixar até irritado, né? Quando a criança for puxar, vai vai incomodar. Então, assim, são... Isso a gente vai abordar muito mais a fundo na materno-infantil, mas, assim, cada coisa que vocês vão ouvir que vocês vão ficar apavorados, assim, apavorados. E, coitadinhas, as mães, elas não têm instrução, coitadinhas. Elas tipo assim, vão ter o primeiro filho e não tem nem noção. Muitas não são informadas. Chega assim, a dar dó mesmo, sabe? Então, assim, o que eu falei, ó, a Concha resolveu para ela 2 casos, mas tem casos que não funcionam. Também, às vezes, você informa, a mãe também não vai fazer da forma correta. Então, assim, é muito... Essa abordagem, ela vai ser muito individual, né? Você vai informar e a mãe vai fazendo essa busca ativa. Aqui fala um pouco, né, do desmame, fala que o desmame... estou repetindo, né? Que o desmame vai ser até 2 anos, e conforme a mãe... Conforme a mãe for aceitar, né, até qual idade a mãe aceita. Em relação à alimentação da mulher, obviamente, vai influenciar na cólica do bebê, então alimentos que produzem mais flatulência, muito alho, muita cebola, né, muito tempero assim, influencia, e em alguns casos é bem reduzido, mas principalmente nos 3 primeiros meses, assim, acontece muito. Aqui fala, né, amamentação pré-gemelar, então tem as posições também que vocês, quando forem orientar, por exemplo, que seja de forma que a mãe oferte nos horários para ela como se estivesse organizando. Então, ela oferte nos mesmos horários, porque se ela tiver cada hora com um, ela não vai ser nunca, né? Ela não vai parar de amamentar nunca. Então, que ela possa ofertar os 2 no mesmo horário, dar banho no mesmo horário, coloca para dormir no mesmo horário. Isso faz com que otimize mais o tempo da mãe, tá? Aqui fala um pouco, né, se a mulher que adota o filho pode amamentar. Algumas mães eu já vi, gente, que adotou e amamentou, porque é liberação hormonal. A mãe ficou tão tocada com a criança que a criança teve o instinto, né, de ir até o peito e começou a ter sucção e começou a liberar. Então, eu já conheci casos que isso, né, isso é fato mesmo. Como tirar, armazenar e oferecer o leite materno, né? Uns 4 meses, de uma forma geral, as mães voltam, né? E aí tem essa orientação que vocês devem fazer. Então, para guardar o leite, que seja escolher um frasco, tá? Que seja de vidro, por facilitar a higienização e impedir, né, o contato do plástico com o leite, mas que seja de vidro, e a boca a tampa seja de plástico e essa boca larga, né, para aproveitar o leite
quando esse leite, né, for retirado pela mão. Quando for bombinha, já fica mais fácil, tá? E não utilizar pote com tampa de metal por conta de contaminação e metal contaminar, né, esse vidro. Você vai rotular esse no dia e na hora que você tirou, tá? O leite, você coloca lá o tal dia, tal horário. Para congelar vai ter 15 dias e para refrigerar 12 horas na geladeira. E para tirar fazer a retirada, o descongelamento desse leite, vai ser colocado em banho-maria, tá? E não recongelar nunca o leite. Se descongelou, aí vai descongelar tudo e o resto, se a criança não aceitar, vai jogar fora, tá? Infelizmente. Como que tem que ser o preparo? Isso aqui é muito importante. Que a mãe não prenda o cabelo, para o cabelo não cair, não contaminar o leite. Evite falar, né? Ou colocar máscara, ou evite falar quando estiver retirando o leite, né? Por conta de contaminação. Então, tudo que traga, fazer com que tenha fonte, né? Microbiana, fazer essa retirada, ter essa higienização de mãos, né? Lavar até o punho, retirar tudo que aumente essa carga, tá? Aqui fala, ó, como que pode ser feito, ó, formato em C, ó, massageando a mão primeiro, e depois retira. Tá vendo? Ó, a boca tem que ser larga porque senão vai perder o leite, tá? Então, assim, por exemplo, essa vasilha aqui, eu acho que a vasilha é tipo de Nescafé. Que você, assim, explicar para a mãe, não precisa encher uma vasilha dessa, porque a quantidade é muito grande. Ela vai descongelar tudo junto, e aí ela vai descongelar e vai ficar até 12 horas. Então, se a criança não mamar, enfim, passar desse tempo, tá? Vai perder. Aqui fala, né? Pode ser oferecido no copinho. E pode, ó, o copinho com a boca também menor. A criança tem um instinto de sucção, então ela vai sugar. Então aqui estimula, né, principalmente o uso de copinho, evitando o uso de bicos. Obviamente a criança precisa estar posicionada, sentada. Sentada, que eu digo, ela vai estar, a posição, ela não pode estar menos de 45 graus, que ela pode estar mais elevada para diminuir o risco de broncoaspiração. Aqui, ó, tá oferecendo leite materno na colher. Aqui, a criança já tá um pouco maior, né? Mas aqui, eu tô olhando aqui essa colher de metal. Não digo colher de metal para criança, não. Que a criança, o metal, para criança que ainda não está aprendendo a ter palatabilidade, o metal, como se passasse o gosto. Pra gente hoje, a gente não sente nada, mas a criança sente. E aí começa a introdução alimentar. Aí o melhor seria de silicone? Isso. Porque pode machucar a boquinha também do bebê. Uhum. De metal. Aí, deixa eu mostrar, já que vocês perguntaram. Deixa eu mostrar aqui. A colher, a de silicone, ela tem, por exemplo, essa abinha aqui, tem umas com a abinha bastante para cima. Essas não são muito indicadas, porque é como se a criança tivesse uma boca assim maior. Tem umas que são mais rasas aqui em volta. Que aí coloca uma quantidade menor, mas não machuca a boquinha da criança. Porque na hora que for colocar, mesmo de silicone, mas na hora que coloca na boca da criança, a criança às vezes pode ficar com aversão, né? Com o tamanho.
Então, que essa boca ela seja menor. E aí, da introdução alimentar, é isso aqui, ó. É isso aqui. Começa a ter contato, pegar, conhecer os alimentos, conhecer a textura. Então, em 6 meses, de uma forma muito individual, né? Se a criança ela tem essa capacidade de sentar e se sustentar, significa que esse intestino dela já está com maturidade. Se ela consegue colocar. Ai, meu Deus. Se ela consegue ter essa cervical, ó, a cervical da criança, né? É uma cervical fixa. É outro sinal de prontidão. Se quando você coloca o alimento, ó, a criança levou esse alimento até a boca, ela está em contato com esse alimento. São todos os sinais de prontidão. Tá? Então a criança está preparada para receber alimento. Tá? E aí, aqui fala, separando, né? Os alimentos in natura ou minimamente processados. São os alimentos que tem, por exemplo, sofreu o mínimo de etapas, né? De processamento. Então, o alimento in natura que foi envasado ou que ele teve um processo mínimo, como os feijões, né, os cereais, raízes, tubérculos, verduras, algumas frutas, carne, ovos, leites. Aqui fala de uma forma geral, mas isso daqui tem tudo idade para introduzir. A água e aqui dá até exemplo de outros, né? Algum tipo de temperos e etc. Alguns ingredientes que devem ser utilizados, mas não podem ser aquecidos, então tem até 180 graus, por exemplo, né? O azeite, alimentos processados que já entram, né? Aqueles alimentos que são adicionados por sal ou açúcar, né? Para ter tempero aquele alimento. Ter tempero não, ter sabor o alimento, eles aumentam isso. E os ultraprocessados já contêm corante, conservante, aromatizante, realçadores de sabor, que são aí o que a galera mais gosta, são os ultraprocessados. Aqui, ó, os biscoitos, os miojos da vida. Mas a galera gosta aí. Né? Nós, claro que não. Nós não comemos isso, claro. E alguns aditivos, né? Alguns aditivos em particular de alguns alimentos. E aí, aqui tem esses realçadores, esses aromatizantes. E aqui eles já começam a separar. Obviamente, isso não vai ser ofertado para a criança, né? Então, aqui eles dão um exemplo. Por exemplo, do alimento 1, morango in natura. O 2, a geleia de morango, né? Que teve o processamento, que recebeu açúcar, em alguns casos, o conservante. O outro que recebeu aditivos. Então, a diferença do in natura, minimamente, processado e ultraprocessado, que é o que é indicado até hoje para pediatra para a criança consumir. Aqui fala os alimentos que contêm mais açúcar, tá? Que deve ser evitado. E os que contêm, né, gordura, de uma forma geral. Aqui fala em relação a papinhas, né, industrializadas, porque elas são, né, obviamente, além de ser conservante, elas são todas batidas ali, oferta. Aqui fala um pouco explicando, né, que os alimentos são ultraprocessados. Ele está dando um exemplo.
E aqui começa a falar dos grupos, né? O grupo das leguminosas, são os feijões, os grupos cereais, são o arroz, o fubá, a farinha. Aqui fala, não oferecer pipoca a criança menor que 2 anos, né? Por conta dos engasgos, tá? E algumas crianças a mãe acaba oferecendo antes. Porque assim, são muito particular. Aqui fala, né, que tem que ofertar cereal, mas que não seja, né, ultraprocessado. O grupo das raízes dos tubérculos. Gente, aqui, dependendo do caso, eu inicio, dependendo do grau de alergia da criança, eu inicio a dieta das crianças com tubérculos. Aí todo mundo, às vezes, né, se depara, meu Deus, mas a criança começa comendo inhame, começa comendo empim, obviamente, alergia é um campo, né, à parte, mas dependendo do caso, obviamente eu analiso antes de iniciar e se dão super bem iniciando os tubérculos. Não começo nem com frutas, né, por conta da alergia, IgE não mediado, imunomediado, vou ensinar para vocês lá em materno-infantil. Mas em determinados casos eu inicio com os tubérculos, raízes de tubérculos e vegetais. Aí aqui explico um pouco, né, os tubérculos. Os grupos das legumes e verduras. As crianças gostam muito de cores, então elas precisam de vitamina A, são encontrados nos alimentos alaranjados. Então, as crianças, elas preferem alimentos de cor laranjadas, vermelhas. Então, eu atendi uma mãe, e aí ela falou que a criança ela não estava conseguindo aceitar muito bem. E aí eu comecei a perguntar o que ela estava dando para a criança. Então, um dia ela deu isso, parará, e aí praticamente no dia ela ofertou chuchu, abobrinha, e ofertou mais o quê? Eu não tô lembrando agora, mas assim, os alimentos praticamente da mesma cor. E a criança, obviamente, não teve muito interesse. Aí ela fala que aí ela mesmo analisou, né? Eu falei, não, você tá ofertando tudo da mesma cor. E aí ela verificou, realmente, quando eu dou beterraba, ela aceita muito bem, dou cenoura, porque as crianças, obviamente, são atraídas pela cor, né? Então, como nós, se a gente vê um prato de tudo da mesma cor, não é um prato que nos estimula, né? Então, os vegetais, a gente já sabe, né, que vão auxiliar no trânsito intestinal da criança. No início, a criança, as primeiras evacuações, as mães ficam desesperadas, porque vê pedaços de alimento no cocô da criança. Vê, por exemplo, comeu mamão, saiu aquela laranjada, quando é melancia, tudo isso eu vou avisando. E ainda elas ficam com receio. Tem que avisar para as mães. Quando a melancia, parece que a criança saiu, dependendo, obviamente, da quantidade, a mãe acha até que é sangue, mas não é. É a coloração mesmo do que ela ingeriu. E aí, aqui não vai abordar muitos tipos de métodos, né? Mas por que tem que ser levemente cozido no vapor, levemente cozido, né? Quando for BLW, tradicional participativa ser amassada, que deixe em grumos ainda. Porque a criança ela vai começar a estimular a mastigação e a deglutição. O que acontece com a criança que recebe o alimento liquidificado? Quando chega lá com 1 ano, a criança não consegue, às vezes, geralmente nem chega 1 ano. A criança não consegue comer carne, não consegue, porque quando chega a gente já tá o caos, né?
Mas aí a criança não come carne, só chupa, não consegue, não foi estimulado. Então a criança tem dificuldade de mastigar. E a criança já vai estar lá com um ano e pouco. Aí começa a impactar no peso, aí começa aquele desespero. Então, por exemplo, ó, aqui vai dar para eu falar um pouco. Por exemplo, esse tipo de corte aqui, ó, esse tipo de corte aqui é o método, são 4 métodos que a gente fala, né? Primeiro, a introdução alimentar tradicional, como eu falei, vai ser a vapor ou com pouca água, sem adição, obviamente, de sal, e vai ser amassado e ofertado para a criança. O BLW a gente não classifica como ele é uma nutricionista, né, de Londres que começou a desenvolver esse não é método, é uma abordagem que os pais confiam na criança, onde ela desenvolve de uma forma nata o ato de se alimentar, proporcionando a fome e a saciedade. A criança vai pegar em uma parte aqui, né, tá vendo? É em palito. Então a criança vai pegar em uma extremidade e colocar outra extremidade na boca, tá? E ali, então, 6 meses aqui, levemente cozido, como se colocasse na boca e empurrasse na língua, no céu da boca, esse alimento tivesse um pouco al dente. Se estiver desmanchando, a criança pega com tanta força, vai esmilinguir, não vai comer nada. Então, tem que estar macio, nem muito duro e nem esmilinguido. E aí, o método Bliss, que é a mesma abordagem do BLW, mas ofertar alimentos que tenham mais calorias, né? Que sejam mais cereais, tubérculos e fonte de ferro. E a participativa é a junção dos dois. Por exemplo, de papinha com alimento sólido. O que eu converso muito com as mães, o que significa? Que não é o que a mãe escolhe, que às vezes a mãe me procura e fala assim, você faz método BLW? Na verdade, quem vai escolher isso, gente, é a criança. Adianta a mãe querer impor um método para a criança. Então, quem vai escolher vai ser a criança. E aí, a mãe deve observar para saber o que ela aceitou mais, tá? E depois, né, com o passar do 8º mês, ela vai começar, os alimentos, ó, vão ser menores, aqui, ó, picados, tá vendo? E a criança vai ter movimento de pinça. É como se tivesse o indicador e o polegar, e ela começa a pegar os alimentos pequenos. Aí é outro desenvolvimento também, tá? Isso a criança começa a desenvolver e tornar independente. Os alimentos ovalados, eles devem ser cortados, tá vendo? Ao meio. Dependendo do tamanho da fruta, tá em 4 da fruta, ou, né? Por conta da criança conseguir pegar e comer, né? Mas esses detalhes vocês vão aprender Aqui fala da quantidade que as mães... Aqui fala do suco, né? Mas, enfim, a diferença da quantidade que a criança... Por que não ofertar o suco também? Porque antes de 1 ano, porque além da quantidade de concentração de calorias, a capacidade gástrica da criança, né? Para a quantidade da concentração do suco, né, proporcional, e muitos ainda, né, não açúcar. É néctar, enfim, nem às vezes o suco natural, é refresco, então não deve ser ofertado. Aqui fala você apresentar, então inicialmente, ó, tá vendo? Desfiado, ó, a carne moída passada na máquina, né? O ovo, tá vendo?
A criança pode comer assim ovalado ou pode comer ele em pedaços amassado e depois verificar se a criança vai conseguir colocar o pedaço na boca, observar. E você pode também ofertar assim, em tirinhas, fazendo com que a criança pegue uma extremidade, na outra extremidade ela vai colocar na boca e vai começar, obviamente, a chupar, a morder, e aí, com o passar do tempo ela vai pegar e comer com a mão mesmo, tá? Aqui fala, né, de leites e derivados, da importância, né, para o crescimento e desenvolvimento da criança. Entra aqui alguns grupos de amendoim, noz e castanha, que deve ter cautela, né, ter muita atenção por conta de engasgo, né, ofertar para a criança, então pode ocorrer sufocamentos aí, entrar ali na traqueia. Os condimentos naturais. Aqui falo do consumo da água. Então, aos 6 meses você pode já indicar água, que a água entra depois das refeições. A criança que é amamentada, às vezes, ela não aceita muito bem a água. E aí a mãe tem que pensar. Primeiro, eles podem ser ofertados através de copos de transição, e a boca do copo de transição, ela deve ser rígida, tá? Porque se for aquela de silicone muito mole, a criança ela começa a comer, tipo a mastigar o bico do silicone, e aí a criança não suga, e aí a criança já fica irritada, já é aquela confusão. E o copo, ele não pode ser mais que 200 ml, porque a criança vai puxar e vai ficar cansada, tadinho. Então, o copo, ele não pode ser esse copão, né? Um copão muito cheio. A criança, ela não tem... Quando até a água chegar até a ponta, né? A criança fica cansada. E as crianças amamentadas, que geralmente não aceitam bicos, a alternativa é tipo um copinho de cachaça, que a borda, como eu mostrei na foto, assim, a borda é menor, e aí você coloca no copo e oferta para a criança. E aí você vai aumentando, 40 ml, 50 ml, 60, até onde a criança for aceitando. Carla, sobre o leite, a criança que ela não gosta de fruta, ela não consegue comer fruta. A gente já tentou de várias formas, mas ela não come. Qual a ela idade? tem 1 ano. 1 ano. 1 ano e 2 meses. E a gente começou a bater fruta no leite. E aí ela gostou. Tem algum mesmo efeito? É bom? É ruim? Não, é ruim. Assim, o efeito da nutrição em si, tudo bem que ela vai ter, dependendo da quantidade que você não ofertar. É ruim porque ela não vai ter o hábito de comer fruta. Não, então, sim. Tem paciência, traz ela, pega a fruta, corta, começa a experimentar, monta a carinha. 1 ano, 2 meses, ela ainda não tem muita noção disso, né? Mas começar a estimular ela para fazer com que a criança coloque na boca. O que pode estar acontecendo com 1 ano e 2 meses, ela começar a já ter uma seletividade. Tá? Tem algumas crianças que acontece isso com 2 anos, mas em alguns casos acontece isso mais cedo. Não só de fruta, como às vezes de outros alimentos. Sim, mas... sim. Ela já não gosta de brócolis. Então, assim, comia. ela come tudo, mas brócolis e couve ela não gosta. Mas ela já comia? Já, desde os 6 meses. Já introduziram desde cedo. Então, o que pode estar acontecendo, ela está seletiva com alguns alimentos. Então, é persistência da família, não deixar de oferecer, por mais que ela não goste, é continuar colocando no prato. Ela já tem entendimento, ela já tem um entendimento, mas essa idade é a idade da razão. Ela está começando
Por exemplo, se você ver essa idade, como que eu vou exemplificar? Essa idade da razão, ela está começando a aprender as coisas. Então, se a mãe pegar e falar, se você... tanta gente passando fome, tem mãe que às vezes me fala, tanta gente passando fome, você jogando comida fora. A criança não tem nem noção disso. Tem tanta gente passando fome e ela está jogando comida fora. São tantas coisas que fala. Enfim, a criança, você vai, a família conversar com a criança, vai colocar no prato, nem que você coma um pedaço, ou se você não quiser comer o pedaço, nem que você deixe. Mas se você tirar esse contato dela com o alimento, daqui a pouco não vai estar na mesa, não vai estar no prato, não vai estar na mesa, não vai estar dentro de casa, porque ela não quer, em algum momento aí da vida dela, ela recusou. Então, continua ofertando. Não é porque em alguns momentos ela falou que não queria, que ela não gosta mais. Entendeu? Então, que a família pode ter insistência e persistir, porque ela já está entrando em uma fase, ela está entrando até antes do tempo, nessa fase de selecionar, enfim, alguns alimentos. Não sei se às vezes ofertou demais esse alimento e aí a criança acabou realmente enjoando, vamos dizer assim, mas isso, a criança não está desafiando a mãe, que às vezes alguma mãe fala, a criança está me irritando, está me desafiando, a criança não, tadinha, coitadinha da criança, ela não tem essa noção ainda. Ela está na fase de jogar no chão, que é essa fase de olhar as coisas caindo, acha bonito, mas ela não tem entendimento. Oi? Ainda fala caiu. Isso. Ela tá nessa fase, mas ela não tá fazendo isso para desafiar ninguém, ela não tá fazendo isso para desperdiçar, ela não tem essa noção. Até uns 2 anos é a fase da razão, onde ela tá aprendendo vocabulário, ela já entende nas expressões da mãe, ela tá aprendendo a falar esse vocabulário. Então, se a mãe expressar fazendo cara que não gostou, ela vai saber que aquilo dele tá errado, que a mãe tá expressando, alguém tá expressando que tá errado, mas ela não sabe ainda em vocabulários, entendeu? Então, esse momento é o momento que ela tá adquirindo. Então, que a mãe possa expressar com uma facial, né, de forma facial, que ela tá fazendo errado, ou que ela, entendeu? Que o que ela tá fazendo de positivo, nada de chantagem, nada de tablet, nada de televisão. Isso são hábitos. São hábitos, entendeu? Então, ter paciência, sentar. É a hora que isso vai ser super normal. Ela vai jogar tudo no chão, caiu. Ela tá nessa fase, acha bonito, é uma brincadeira ainda para ela. O almoço, né, é uma brincadeira. Então, se tornar agressivo, tornar uma guerra familiar, essa criança vai ter várias complicações no futuro. Vai piorar, vai piorar a seletividade, enfim. Então, continua botando na mesa, estimulando, começa a colocar a comidinha, se ela tem algum bonequinho, alguma coisa, se ela já tem esse entendimento, que você possa, né, a família possa estimular, mas a criança tá só para falar para a mãe, que as mães ainda não sabem. A criança não está desafiando ela. A criança não sabe o que é isso ainda. Né? Essa idade é a idade da razão. Ela sabe o que ela está fazendo de errado ou não está fazendo pela expressão da mãe. Mas que ela está desafiando, que ela está deixando a mãe doida, que ela tem mãe que chega no consultório desesperada. Então, assim, não é isso. A criança não faz chantagem com a mãe. Dessa idade, não faz. Então, que a mãe possa ter essa paciência, que a mãe possa, a família, todo mundo, que bote no prato, que ela não coma em um dia, 2 dias, vai chegar uma hora que ela vai botar. E a mesma coisa com a fruta. Se vocês, assim, o que eu aconselho, quanto mais vocês procuram artifícios, né? Bate, mistura, ela vai ter um nutriente, mas ela não vai ter o hábito de comer a fruta.
porque ela não tá tendo contato, ela tá negando. Se continuar isso, entendeu? Ela aí não vai ter esse estímulo. Então, continua o estímulo no horário, não oferta nos horários que ela está com muita fome, nos horários que a criança estiver com muita fome, não é o horário para ofertar alimento novo, a criança vai estar entediada, irritada, não vai aceitar menos ainda. Então, que assim, a mãe possa ter um pouco de paciência, porque assim, pelo que você falou, essa criança ela tá com as fases, né? Ela tá acontecendo de uma forma mais rápida, então que ela possa logo passar, entendeu? Ela é bem acelerada. Então, porque ela já o que vai acontecer em quase 1 ano e pouco, 2 anos já tá acontecendo. Então ela... E aí, outro problema é que ela é obesa. 1 ano e 2 meses ela já é obesa. Entendi. Então, ela já tem essa palatabilidade. Então, se não mudar cada vez mais, cuidado, a vitamina, dependendo da quantidade, vai concentrar leite, concentrar fruta, vai favorecer mais ainda a obesidade dela. Então, quanto mais é o hábito. Ela está com 1 ano, 2 meses. Se isso não modificar, se ela não tiver um acompanhamento para ontem, ela vai começar enfim, ter consequências, né? Então, assim, converse com a família, com a mãe, para tentar até reverter isso o mais rápido possível, porque ela já tem um hábito. É engraçado ela não aceitar fruta, porque geralmente as crianças aceitam melhor fruta. Não sei o que a mãe tá dando. Ou pode estar dando já doce e ela não tá aceitando nem fruta. Porque quando a criança... Eu já conversei e falei que doce só depois de 2 anos e tal, mas eu não sei, assim, quando eu não estou lá, eu não sei o que eles dão, entendeu? Então, assim, é um tiro no escuro que eu faço. O tempo que eu tô lá, eu tento regrar ela direitinho, mas... Porque o que acontece? Com as crianças geralmente aceitam a fruta por quê? Que a fruta é mais doce. Então, é difícil a criança que não conhece o sabor de doce não aceitar fruta. Entendeu? Por isso que eu tô te falando isso. É difícil. Mas é engraçado que ela gosta mais das coisas salgadas. Salgadas, mas que são mais calóricas, né? Deve ser mais cereais. Então, dificilmente deve comer. Ela gosta mais salgado, mas que seja mais calórico. Dificilmente ela vai, assim, ter mais algumas particularidades em vegetais, hortaliças, mas assim, estimular para ontem. Não gosta, continua botando no prato, continua. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E já introduziram o Danone, né? Então, assim... Nossa, por isso que ela não tá foi aceitando. uma bomba. Por isso que ela não tá aceitando. Danone é muito doce, gente. É ultraprocessado, é muita coisa. Danone é péssimo. Que possa tirar, porque a mãe fica desesperada. Assim, a coitadinha da mãe. A mãe fica desesperada, tipo assim, tá comendo mais, pelo menos é isso. Só que ela vai só piorando a situação. Só piora. Entendeu? Então, e a criança não tá fazendo isso por chantagem, é porque ela já foi exposta ao doce. E todo mundo, né? Que pensa assim, Carla, a minha sogra, meu filho agora, ele tá voltando a comer, mas ele não come, ele não tava comendo nada. Aí ela comprava um fandão, se ele gosta. Cris, pelo menos é um salzinho. Aí Cris, pelo menos uma coisinha tá comendo. Mas... Jesus. Mas assim, mas é o que eu tô falando. Assim, são fases. Enfim, essas fases acontecem. Se a criança ela não continuar sendo estimulada, nem que você bote, porque ela não está comendo nada, mas você coloca todo dia ali no prato, todo dia, uma hora essa criança ela vai colocar na boca, você estimular, nada de chantagem, nada de distração,
você colocar um prato, um desenho, não, obviamente não vai estar interessada, né? Então, assim, é um conjunto de fatores. E assim, para criança que não está comendo nada, tem que ter um acompanhamento, uma conversa, acompanhamento, né, do desenvolvimento, do peso da criança, o que mais a criança aceita. É um alimento X. Isso eu faço assim, para aquelas crianças seletivas ao extremo e ainda tem um grau de autismo. Enfim, são alguns casos que têm particularidade ainda de ter alergia alimentar. Então, você aproveita daquele alimento, já oferta, faz uma outra forma de apresentação, vai incluindo um alimento de vez, como se estivesse fazendo introdução, reintroduzindo os alimentos novamente. Então, é um momento de novo, insistir, volta tudo e recomeça. Entendeu? Recomeça. Porque, infelizmente, vai ter, né? Pelo menos está comendo isso, tanto que não está comendo nada. Aí é o hábito que a criança começa a adquirir. Entendeu? E aí ela não vai. Se ela está comendo uma coisa que é mais prazerosa para ela, um danoninho, ela vai comer fruta. Ela vai comer uma outra coisa. Né? Então, assim, eu vou finalizar por aqui hoje. Eu vou, assim, que vocês possam fazer, eu vou pedir um tópico para vocês escolherem de um assunto, até o que a gente abordou agora, por exemplo, de amamentação, algum tópico que eu falei, por exemplo, como que vai retirar o leite? Como se vocês fossem orientar. Por exemplo, tem o pessoal aí de cada cidade. Qual, por exemplo, o local que aplicaria alguma coisa que está nesse tópico, nesses tópicos que eu já dei? É um tópico só. No lugar tal, se inclui o item de ensinar a mãe a retirar do leite. Mas como que você vai passar essa informação? Essa informação aqui está em tópicos, está em texto, mas como que você passaria? Como se fosse uma palestra, mas como você passaria? Como se fosse a aula, o que eu pedi na aula anterior, e aí vocês transcrevessem para a próxima aula os tópicos que eu já dei até aqui, tá? Eu quero falar de introdução alimentar. A gente está falando ainda, mas se vocês quiserem falar, por exemplo, benefício do leite materno, se quiser falar das complicações que possa ter se a mama não tiver fazendo a retirada correta do leite, ou se a pega não estiver correta. Então, dali, vocês podem tirar um tópico, só que era um tópico, como que vocês vão apresentar esse tópico em oficina, ou vocês vão falar demonstrando, utilizando uma mama vou utilizar uma mama de feltro, e vou mostrar, porque, gente, as mães não sabem que é bico, elas não sabem, gente. Em lugar carente, assim, muitas mães não sabem. Então, explicar como que... primeiro, explicar a anatomia da mama, e depois colocar a mãe, passar a mama. É um tópico, só falar, às vezes, da mama, de como que a mama... Como que funciona. Passar a mama nessa oficina, cada uma conhecer. Como eu estou falando, tem várias ideias, mas é um tópico desse, tá? Leite materno, o benefício do leite materno, o que pode acontecer se essa criança não for amamentada, é outro tópico. Se inserir, o que não pode inserir. Por exemplo, o sal não deve inserir, é outro tópico. Açúcar não deve inserir, outro tópico. E aonde que vocês poderiam falar
aí na cidade de vocês. Tem, acho que a Saúde da Família, em São Fidélis, e nos outros locais eu não sei como que é. Onde que vocês utilizariam esse conhecimento? Alguma dúvida? Pessoal? Gente, estão me ouvindo? Tudo tranquilo, cara. Acho que tô tranquilo. Um tópico, sei lá, vai falar sobre o benefício do leite. Do leite materno. Então, eu vou, sei lá, na saúde da família, eu vou falar vou fazer uma palestra abordando o benefício do leite e vou mostrar, né, mais ou menos a coloração eu não dei ainda do colostro, estou dando um exemplo, tá? Mostrar a diferença do colostro e o leite maduro. Não está ainda, estou dando exemplo, mas ainda não dei essa coloração, né, do colostro. Mas, enfim, eu estou dando formas de você... eu vou falar de aleitamento materno, eu vou mostrar a foto de um bebê que foi nutrido com leite materno. Quem tiver filho pode mostrar. Meu bebê eu amamentei até 6 meses de idade, é um bebê que não foi hospitalizado muitas vezes, enfim, pode dar o seu depoimento, entendeu? Sendo auxílio, trazendo esse benefício para os mães entenderem. Então, assim, é uma coisinha, não, é um item que vocês vão falar e como que vocês vão aplicar na cidade de vocês, na unidade de saúde, numa creche, ensinando as professoras, a diretora, aonde que vocês vão falar, tá certo? Tá certo, pessoal? Pessoal? Estão me ouvindo? Tudo ok? Uhum. Então tá bom. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo lá pelo Zap. E até semana que vem, então. Tá bom?